AM 820 kHz, a rádio pública da UFPE. A Rádio Paulo Freire inicia sua emissão direto dos estúdios no campus da UFPE. Participe pelas redes sociais e diga de onde você ouve a rádio. Procure por Rádio Universitária Paulo Freire no Instagram, Twitter ou Facebook e interaja com a gente. Programa Inter. Arte, política, periferias, em meia hora de entrevista comigo, Chico Ludermi. Uma vez por semana, entram nessa rádio pública artistas, pensadoras, ativistas, abordagens críticas, autônomas e contra-hegemônicas. Toda segunda-feira, à 1 da tarde, aqui na Rádio Paulo Freire. Estamos dando as boas-vindas e a participação do professor Chico Lacerda, que é o chefe do Departamento de Comunicação Social. Bom dia, Chico. Bom dia, Paula. Agradeço. Falando rapidamente, fico muito feliz que finalmente esteja se concretizando no departamento da gente, né? Essa conquista da Rádio Escola Paulo Freire. Citando 2 pontos que eu acho que são de suma importância desse projeto. Um deles é a rádio enquanto um recurso pedagógico dentro de um departamento que já tem uma excelência crítica e teórica e que agora conta com mais esse recurso para a formação das jovens e jovens que estão entrando e vão poder ter essa vivência a partir de uma estrutura muito mais interessante. E, por outro lado, ressaltando também essa relação da universidade com a sociedade, em que essa rádio, ao mesmo tempo, ela vai poder fazer essa ponte, onde a gente vai estar não só formando as pessoas aqui dentro, mas também promovendo debates críticos e fazendo com que isso ressoe pela sociedade. Então, acho que é quase que um triângulo que a universidade faz dentro da formação e dentro dessa relação com a sociedade, e a Rádio Paulo Freire está no centro disso, promovendo tudo isso, né? Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Começa agora o programa selecionado na chamada pública da Rádio Paulo Freire. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus produtores. A partir de agora, começa Papos e Beats, um programa sem meias palavras. Música, política, cultura e muita informação. Papos e Beats, um programa para quem gosta de conteúdo. Papos e Beats. Apresentação: José Gustavo e Odilon Lima. Um abraço para você que está sintonizado aqui na Rádio Universitária Paulo Freire, uma rádio pública. Estamos começando Papos e Beats, um programa sem meias palavras, direto do estúdio Malungos. Eu sou José Gustavo. E eu, Odilon Lima. Estamos juntos na apresentação do programa, que além de muita música ao vivo, vai debater temas importantes para a cultura pernambucana, política nacional e estadual, e além de diversas questões sociais. Isso tudo com a linguagem simples, atual, com um certo toque de humor, né? O objetivo é trazer sempre uma banda da cena pernambucana ou nacional para apresentar seu trabalho e debater os principais assuntos da atualidade. O programa também pode ser assistido pela nossa página no Facebook e também no Instagram, além das redes sociais da Rádio Paulo Freire. E para quem pensa que em Pernambuco só se faz frevo ou mangue, nós estamos trazendo aqui um outro estilo para você que está ouvindo a gente, que está sintonizado com a gente. Nós estamos trazendo o que há de bom no reggae pernambucano. Em Pernambuco se faz reggae. Estamos trazendo a N-Zambi, que é formada por Diego no baixo e voz, George de Souza na voz e guitarra, Gustavo Souto na guitarra, Mauro Delê na percussão e voz, Paulo Ricardo na bateria, efeitos e voz, e com apoio dos músicos André Santos no trombone e o maestro Bactéria nos teclados. E aí, galera da N-Zambi, sejam todos aí bem-vindos. E aí, saudações aí, prazer enorme estar aqui com vocês, Papos e Beats. Vamos nessa. Para quem não conhece aí, pode ser novidade para muita gente que está ouvindo a gente agora na rádio, né? Um Pernambuco fazendo reggae.
Como é que surgiu essa ideia aí de vocês? Como é que a banda está sintonizada nessa história? Como é que é a história de vocês? Conta pra gente. São 16 anos, é isso? 16 anos. Foi em 2003, né, que a gente resolveu se juntar, né? O ponto de encontro foi o bairro da Várzea, né? A gente já tinha tido experiências com outras bandas de outros gêneros. E aí eu acho que o ponto em comum da gente de se encontrar foi o reggae, né? Mas aí a gente quis também trazer um pouco o sotaque da gente, né? A cara pernambucana, a cara vaziana, essa cara aqui metropolitana que a gente tem. Então o N-Exame foi meio que uma síntese dessa necessidade de juntar, né, pessoas que tinham tido várias experiências musicais e ao mesmo tempo tentar trazer um pouco dessa raiz que a gente tem. Eu estava dando uma lida no release, né, da banda de vocês, e diz que N-Exame é Deus, né, o significado da palavra. Fala um pouco aí da concepção. N-Exame vem do dialeto quibundo, né, que é dos povos bantos, que foram um dos primeiros povos a chegar aqui de África, né, que tem uma influência na identidade muito grande. E a ideia da gente de escolher, na verdade, a gente queria ter um nome que fosse forte, né, que tivesse a ver com a identidade nacional brasileira, né, e afro-brasileira. E que tivesse esse peso também, porque na verdade Nizambi, ele significa Deus, mas eu já tinha ouvido também de um texto de um bispo paraibano que significava Deus, mas no sentido daquele que diz e faz. Então era meio que essa intenção da gente também de trazer essa divindade que está dentro da gente, né? De poder fazer, de poder criar, de poder se expressar, de ter o poder da palavra, né? De poder tocar as pessoas com a musicalidade e tal. Então, eu acho que o nome veio muito a calhar nesse sentido, né? Zambi e tal. E qual vai ser a primeira música que vocês vão tocar aqui no programa? A gente vai tocar 14 de maio, né? Que foi uma música que eu compus, não lembro o ano agora, mas acho que foi 2008 mais ou menos. Eu tinha visto uma entrevista na Caros Amigos, né, de Hélio Santos, que é um pesquisador negro, que é fundador do MNU, e ele tinha falado, na época, o contexto político era que eu acho que foi no início do governo Lula, se não me engano foi no início, e ele fazia uma crítica que tanto a direita como a esquerda tinha dificuldade de enxergar o racismo como algo estruturante, né? Então, as políticas pensadas dentro dessas instituições partidárias eram muito limitadas para o combate desse problema estruturante, assim como o machismo também, né? Que é estruturante. Então, a partir dessa entrevista ele falava que o 13 de maio se dizia, né? Se fala muito que é o dia da abolição e tal, e ele faz uma referência ao dia seguinte, né? O que é o 14 de maio. Então ele fez um texto que foi uma referência para mim. Depois eu tive o prazer de conhecer Hélio Santos, conheci ele em Salvador. E ele falou para mim, revelou também que até o próprio Lázaro Ramos tinha dito para ele que o marco na militância dele negra foi a partir dessa própria entrevista, né? Então eu vi como realmente essa entrevista tocou muita gente, assim, né? E fiquei feliz em ter dito para ele, mostrado a música e tal, e até hoje a gente tem uma relação boa. Então a música vem disso aí, né? A gente tentar falar como como é o depois, né? Teve o processo da abolição, mas depois dessa falsa liberdade que foi criada, os grandes problemas sociais que surgiram, né? Que só fizeram multiplicar mais ainda. Vamos nessa. Anunciaram nossa festa como um toque de retirada, fica longe das correntes dos foros da chibatada. Como foi bom imaginar, estávamos todos libertos, já não escravo no passado, seu cidadão e tudo certo. E passou, corre gente que a cidade não
mal, nem um centavo são. O negro retirando pede auxílio aos brancos que prometeram a liberdade. Será a festa da mentira, da abolição, da igualdade. Me aceitam nas igrejas, mal me arrumam um emprego. Quando arrumam mal me pagam, eu sou gari, eu sou pedreiro. Saudade dos bons tempos, das trincheiras quilombola. Não tinha rico nem pouquinho, o coletivo da revolta. E passou, se passou, eu sei que pode voltar. E passou, se passou, eu sei que pode voltar. Levantar a cabeça, fazer marcha pra avançar. Subverter essa ordem que suga todo o nosso sangue. Não tem como marginais, mas pelas margens temos planos. Não passou, se não mudar eu sei que não vai passar. Não passou, se não mudar eu sei que não vai passar. Gostei demais. Deixa eu dizer, tu terminou provocando a gente aqui com a introdução aqui, só para falar da música aqui, eu já queria ver se a gente tava no debate. Porque você falou de coisas que pra gente é básico, né? E é interessante que o povo que tá ouvindo a gente debata, discuta, né? Essa questão do racismo, assim como o machismo, é um negócio impregnado na sociedade de um jeito que as pessoas acham normal piada, acham normal o preconceito em si, né? E não é normal, né? Isso dói na pele, nas coisas. E a letra, eu estava percebendo aqui, ela é muito forte nesse sentido, né? Que ela fala do capitalismo, inclusive, né? Fala desse dia seguinte, né? Fala mais pra gente disso aí. Então, na verdade, o que aconteceu, né, no processo de abolição foi que o Brasil, ele fez uma lei no susto, assim, né? Criou uma lei que acabava com a questão da escravidão, mas não houve uma política de reparação para a população que vivia escravizada. Na verdade, foi o contrário, assim, quando acabou a escravidão, foram os senhores de engenho que foram indenizados porque perderam suas mãos de obra, né? Então, quer dizer, a lógica já era errada, então não tinha como dar certo, assim, na verdade. E existiam, inclusive, leis que proibiam que a população que era escravizada não poderia ir para outras cidades, assim, não poderia estar nos centros urbanos, existia uma espécie de higienização, né? De gueto mesmo, né? De gueto. Então, hoje representa isso, assim, não tem como dizer, racismo não existe, assim, é muito mais além do que a questão da ofensa pessoal, é uma questão institucional mesmo. O Estado, ele agiu para que fosse mantido aquele processo de exclusão social, né? E fosse aguçado mais ainda. Então, você hoje, quando você chega, tipo, em lugares como Rio de Janeiro, você vê ali aquele caldeirão pegando fogo ali, aquela situação, como aqui em Pernambuco, em todas as grandes metrópoles do Brasil, assim, quando você vê aquele processo, você, quem é de fora, assim,
entende, mas se você for na história, você vai perceber que existia uma política que não contribuiu para que houvesse uma reparação de acordo com aquele processo, né, histórico de opressão, né? Então... E se você, toda vez que entra esse debate do racismo, entra no meio essa questão das cotas, né? Que é uma forma de reparação que o Estado criou, né? Uma forma de fazer um mínimo de reparação, né? E é impressionante como existe uma crítica muito grande nisso, né? Como é que vocês veem essa questão das cotas hoje? Cara, eu acho que é importante, saca? Eu acho que toda a política, ela vem no sentido de tentar reparar essas desigualdades sociais e raciais. Eu acho que ela é importante. Agora, eu acho que ela é insuficiente, na verdade, né? Porque aí depois vai ter o emprego, depois tem o mercado de trabalho que não absorve, né? Muitas vezes um intelectual negro, ele precisa ser 3 vezes mais do que o intelectual branco para poder ser reconhecido, né? Para poder conseguir bolsa, enfim, tem um amigo nosso, inclusive, que é africano, que está cursando doutorado e que ele sofreu todo tipo de racismo institucional, de preconceito institucional mesmo. Que estudantes de outros países não sofreram. Então, assim, a universidade, ela enxerga os estudantes africanos como se estivesse fazendo favor para eles. Quando, na verdade, você vê estudantes da Alemanha, de vários outros lugares, de França e tal, e a galera o tratamento é outro, entendeu? Como se tivesse enraizado, né, o racismo no Brasil, assim, em geral. Aqui é como se, tá na família, né, de cada... A gente que cresceu, a gente não quer ser, mas a gente cresceu sendo educado dessa forma, com todo esse preconceito, com essa discriminação. É uma questão cultural mesmo, né, porque, como o Diego está falando, né, a gente é educado para isso, né? Então, assim, são acho que até inclusive desde o tráfico, né, negreiro para cá, já tem essa educação da questão da menor ou a maior raça em função da cor da pele. Isso está tão intrínseco, né, e tem também um encargo político aí, né, que esconde alguns fatos importantes, né, culturais, históricos, né, tipo as ciências que vieram do Egito, que Egito é África também, a primeira cirurgia de córnea há não sei quantos mil anos atrás foi feita lá, não é? E tem intelectuais negros, tem gente em todo lugar do mundo, mas aparecer, né, é que são elas, o pessoal colocar de frente é que são. Então, eu acho que isso faz parte do investimento cultural, né, em desqualificar, né, o preto. Tem escritores aí, história de escritores negros, vários escritores que, assim, quando eram citados, não se mostravam fotos, né? Então a gente conhece por nome, assim, mas... Você não identificava a imagem à pessoa, né? Porque é um tipo de uma imagem que não é massificada, né? Então, assim, até nisso existe realmente a questão do preconceito, né? Porque e a gente, assim, tem... O que é interessante nessa discussão do racismo que não é só no Brasil, né? Ela está no mundo inteiro, inclusive na África, porque os negros que são os donos da terra, na verdade, e na África do Sul, apartheid, os caras chegaram lá, dominaram tudo, escravizaram todo mundo, e para conseguir virar a chave demorou muito tempo, né? O Mandela mesmo sofreu um pouco de abamaçou para poder virar a chave, virar o preconceito, né? E tentar pelo menos amenizar um pouco, que eu acho que não conseguiu muita coisa, né? Mas foi um avanço significativo. A gente vê, principalmente aqui no Brasil, particularmente, né, que é um país que foi construído, né, por negros e por índios, né? Quem levou a essência da nossa cultura é essa. Não tem como você pensar diferente. Não é uma cultura europeia. A gente não tem uma cultura europeia aqui. A gente tem uma cultura dos índios e africana, né? E mesmo assim a gente vive para poder consolidar, para poder apresentar, né, essa cultura, você tem que meio que furar a bolha, sair do gueto, né? E mesmo assim é um preconceito absurdo só pegar de imagem, né? Essa coisa da África que você fala, você citou a África, eu me lembrei aqui de vários depoimentos, na verdade, que eu já ouvi de estudantes africanos, de se impressionar com o racismo do Brasil, assim, né? Tem gente que diz, pô, assim, não que não existia lá na África, mas assim, quando a gente chega eles chegam aqui na ideia
de que o Brasil é um país que é multirracial e tal. Então, quando eles veem a violência muito direta, assim, né? De tipo, o estudante tá andando na universidade e a polícia já botar uma arma porque eles estão andando, assim, dizer, vai pra onde e tal. Pô, então, isso é, assim, bastante sintomático, assim, de você perceber como, de fato, o racismo é muito específico, assim, né? Em cada localidade. Fazendo um paralelo e trazendo mais para a atualidade, né? Esse atual governo que a gente tem federal, eu acho que potencializou isso. Sim, muito mais. Porque aí a gente tem vários exemplos recentes, por exemplo, o assassinato de Marielle Franco é uma situação, né? O assassinato daquela família negra no Rio de Janeiro também, do mesmo jeito que foram metralhados pela... E o governo não se pronunciou. Não se pronuncia, cara. As declarações dele já... Não é? Você não vê, assim, rapaz, os caras foram metralhados. Músico, né? Músico, bicho, pelo exército. 200 tiros, imagine, que coisa louca, né? E você não vê o governo ir na frente da televisão e fazer um pronunciamento. Eu acho, sinceramente, absurdo, velho. Sem lógica, né? Sem lógica. E você fica se perguntando, se fosse 2 brancos na frente, dirigindo aquele carro, por mais que houvesse suspeita, teriam levado 250 tiros? Nada. Tá vendo assim? Será que ia ser desse nacional. jeito? Né, assim... Será que eles não teriam pensado 2 vezes, não teriam parado o carro, mesmo que botasse a arma em cima, parasse o carro para poder fazer, e descobrir que ali estava um erro? Sabe que ia ser diferente, né? Se tivessem 2 casais brancos ali, ia ser diferente, não ia acontecer isso. Pois é, eu só queria só comentar um negócio assim. Há anos atrás, eu tenho um filho hoje de 16 anos, né? E ele estuda numa escola particular. Há anos atrás, a professora levantou esse debate. Tu viu ele pequeno, né, Jorge? Exatamente. Ele levantou esse debate dentro da sala e tal. E aí, ele há uns anos atrás, uns 3, 4 anos atrás. Aí, os meninos na turma dele, né, começaram a dizer que já havia preconceito porque tinham criado as cotas, né? A cota já era um preconceito, né? Então, aí começou esse debate nesse nível, assim, né? E aí, a questão da discriminação, ele dizendo que não tinha preconceito, que não tinha nada, assim. Aí ele chegou para mim para me contar a aula e fez: pai, eu só foi olhar para o lado. Quando eu olhei, na minha sala só tem um negro. Aí o povo vem dizer que não tem racismo no Brasil. Aí eu olhei assim, não precisa dizer mais nada, né? Se você se pegar que a primeira geração foi jogada no meio da rua, excluída totalmente, como fala na tua música, né? Assim, na música fala disso, assim, eu achei muito interessante, eu fiquei olhando assim, que troço é 14 de maio, porque a boa foi dia 13, assim, depois que eu entendi, assim, é pra falar do dia seguinte, né? No dia seguinte, os caras acordaram na rua, uns tiveram que escolher entre passar fome na rua e ter a suposta liberdade, ou se submeterem a continuar escravos, só que dessa vez, talvez sem apanhar, talvez, né? Pra ter comida. É porque ele quando fala essa coisa do 14, ele fala assim, o 13 de maio deve ter sido uma festa, todo mundo, eita, mudou, aí no 14 é a realidade. Ele fala nisso, né? Que de repente pode ter tido essa impressão, dizer, pô, Princesa Isabel, não sei o quê, né? Quando veio no dia 14, tava todo mundo lascado, assim, de ressaca, e todo mundo... E tendo que encarar a realidade, né? Exato. E agora, né? Pois é. Bom, por falar no E Agora, qual é a próxima música que vocês vão tocar pra gente? Decidiu. Princesa negra da beleza, guerreira linda, forte, poder transformador. Encanta o quilombo, mostra de frente tua garra, que dá força pra lutar. Espino as mentes da submissão. Mulher negra quilombola desejar. Dança beijou Xangô, arrancou-lhe as armas, pôs em punho e lhe dominou. Dandara, 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 dandara. Transfere tua essência
violência como exemplo. As mulheres se negam a lutar, as negras oprimidas em favelas e escolas domésticas do lar. Junta e organiza, porque juntas são mais umas com mais força e maior. Romper a hipocrisia da autoridade, a burguesia vai se aniquilar. Dandara, 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 dandara. Dig back, dig back, dig back, dig back. 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 Seus olhos negros firmes da esperança da vitória que está para chegar, que sambam sobre os peitos dos homens fortes e guerreiros querendo te conquistar. Tua força é divina e ancestral, e pega fogo, é fogo de orixá. Vem com teu sorriso, abre os braços, solta as tranças, vem de novo me acalentar. Dandara, 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 dandara. Estamos apresentando Papos e Beats, um programa para quem gosta de conteúdo. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire AM 820 kHz, a rádio pública da UFPE. Durante o mês de julho, a Rádio Paulo Freire traz uma programação especial de férias, de segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Toda segunda tem Cidadania, Coisa de Todo Dia, Descomplica Dados, Saúde é o Tema e Entre. Terça tem Chega Junto, Cuscuz com Quê e Sessão Kids. Quarta, Arqueologia em Evidência, Saúde é o Tema e Musicac. Quinta tem Papo Reto no Rádio, Amplitude 88, Codinome Resistência e Cantando e Brincando nas Ondas do Rádio. E sexta tem Papos e Beats, Ecoideia e Várzea Cultural. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Suzana tem, né, uma surpresa pra gente aqui. Um recado em forma de cordel, porque a gente sabe que é a classe trabalhadora que realmente sustenta o país, que fomenta a cultura e que faz girar a nossa economia, né? Então eu escrevi pra gente, pra todos nós que estamos aqui e pra todos aqueles que estão nos ouvindo em casa e na internet. Para resistir e vencer, nós temos que nos unir. Só a luta nos garante nas coisas que hão de vir, todos unidos e fortes, seguindo no mesmo norte para a vitória conseguir. Nossos homens e mulheres, mostrando que têm valor, unem força de vontade, lutam contra o dissabor de garantir seus direitos para que não sejam desfeitos pelas mãos do opressor. O valor do nosso povo é o espelho da nação. A classe trabalhadora, com a força e união, está disposta a lutar, resistir e trabalhar com fé e disposição. Por esse ponto de vista, é preciso defender tudo que já conquistamos com o peso do sofrer, da carne e osso em retalho, de sangue e muito trabalho, temos que reconhecer. Fizemos por merecer, sem esmola ou favor. Viemos mostrar para o mundo que o povo tem seu valor. As mãos não vamos soltar, nunca iremos nos calar na frente do opressor. Nós gritamos com furor, garra e determinação. Nessa vida somos um, temos um só coração que grita dentro do peito e suplica por respeito. Nunca mais nos calarão.
Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos apresentando Papos e Beats, um programa para quem gosta de conteúdo. Meu irmão, se a violência, o racismo pesa muito para nós homens, né? Para as mulheres ela é ainda pior, né? E para as mulheres negras é pior ainda. Para as mulheres negras é muito pior, né? E esse é um pouco de tema aí, né? De resistência da música, né? Desse exemplo aí dos filhos de vocês aí, né? As duas se chamam Dandara. Filhos, né? Conta pra galera quem foi Dandara aí pra começar essa... Dandara foi a esposa de Zumbi dos Palmares, né? Foi uma liderança e que, assim, tem muito essa simbologia de tentar também dar luz a essas lideranças de mulheres negras que foram apagadas durante a história, né? Então, hoje em dia, com essa discussão da mulher negra, a gente tem percebido que tem várias outras Dandaras, várias outras lideranças como a Quatune, a Cotirene, né, Luísa Maim, enfim, tem várias outras aí que estiveram apagadas durante a história e que hoje em dia a gente vem conhecendo o rosto. Dandara, a ideia também é de tentar trazer essa força, essa imagem, né, de uma mulher guerreira, né, que lutava tanto contra o machismo, contra o racismo, né? Então, essa... Teve nos livros, né, da nossa escola, a gente nunca aprendeu sobre isso, porque nunca teve, né? A nossa história foi contada pelos europeus, né? A gente não teve essa educação aqui na educação básica aqui. Pode estar tendo agora, mas na minha época, nos anos 80, a gente não tinha isso, não. Isso está tendo agora, o atual presidente quer tirar, né? Eu ia falar exatamente isso, né? Se já não tinha, e quando tinha era uma coisa muito incipiente, né? Porque eu sou um pouco mais velho, então a minha formação é década de 70, né? E então, assim, realmente eu lembro muito pouco de algumas figuras e de algumas mulheres negras que foram traduzidas nos livros de histórias, né? Assim, com a força necessária para demonstrar quem era aquela personalidade. E se era difícil na década de 70 e 80, né, 90, agora, nos anos 2020 praticamente, né, 2019 que a gente está, com o atual governo vai ficar muito pior, porque nem isso, né, as pessoas querem que se discutam dentro das escolas, né? Imagine isso na escola de ensino fundamental, imagine na universidade. Né? Porque e aí é outro tema que a gente pode já abordar também, que é a questão da educação, né, velho? Porque se você onde é que você aprende as principais referências, né? Na família e na escola, né? Se dentro da família não é repassado, né, pelo menos você tem a possibilidade de aprender na escola, né? E aí, se não for num canto no outro, a gente vai ter um leque de geração formadas aí à margem da sociedade, ou pelo menos à margem da sociedade não, né? Dentro de um contexto social, né, que particularmente o governo quer tomar, né? Como é que vocês enxergam essa questão da educação, particularmente? Porque assim, teve... A história tem uns tempos, né? Por exemplo, a gente teve o tempo anterior a isso que está acontecendo agora, que era assim, muita educação popular, né? Assim, não só do Paulo Freire, mas assim, na comunidade, assim, muito movimento de educação, né? Dentro da comunidade. E eu fiz parte, assim, a gente também fez parte desse movimento, né? A partir de grupos de cultura, de associação, conselho de moradores, pastorais, né? Então, assim, o que é que tinha de diferente, né, da escola clássica? Era que tinha esse acesso e socializava essa informação, né, dos heróis locais, né, que o herói fortalece realmente a autoestima, né, dá alguns caminhos. Então, o movimento negro, que foi uma peça importante, né? E vira referência também, exato, né, para as né? pessoas. Era quem trazia Zumbi dos Palmares, aí Zumbi dos Palmares começou a se questionar realmente, né? A questão de não tinha uma mulher, né? Então, nós temos nossos heróis também. O que é um herói, né? Para alguém, um herói é aquele cara marcante, aquela pessoa que teve um trabalho, teve uma luta. A luta pode ser no campo da conquista da terra, mas no campo da conquista a partir da arte. O Luiz Gonzaga é um herói para a gente, né? Que saiu lá do sertão e conquistou parte do Sudeste com a música, com a arte.
E a gente aprende a falar sobre isso, não só de forma folclórica, né, de forma imagética, mas assim, na forma da expressão cultural mesmo, da expressão da força. E essa coisa, por exemplo, da gente colocar nome também, é bom a gente falar sobre isso também, é esse lance também da gente dar esse referencial e também fazer opções por nomes diferentes, que é uma forma também de você se fortalecer culturalmente, né? Então, assim, a gente tem nomes muito clássicos, né? Muito europeus, muito cristãos durante um tempo, né? Mas a gente fez essa opção também. Acho que eu saí um pouco do tema. Mas é porque isso também é educação. Os filhos de Mauro, os nomes são todos africanos, né? Dandara... Omiwa, Inaê, Osíris, né? Tem 4 quilombo, né? E os netos também. Mas é impressionante como até nisso o racismo está presente, né? Assim, é muito interessante, a gente bota nome de filhos de tudo que é de jeito, né? E para você perceber que você pode ter os nomes dos... que seria muito comum, né? A gente ter aqui nome de nossos filhos, tivesse essa representatividade do povo negro africano e tal. Não, a nossa referência é o Johnny, são nomes americanizados ou europeus, né? Que se traduzem no dia a dia nosso, né? Assim, quantas pessoas a gente conhece, quantos a gente conhece com o nome de Dandara. Tu citou uma figura que eu acho massa, a Cotirene. Sim. Que era bom a gente dizer aqui quem era, né? A Cotirene foi, se eu tiver errado, me corrija, viu? Foi a primeira liderança do Quilombo do Zumbi dos Palmares. Até nisso, aí tem não só o preconceito racial, mas aí tem o machismo presente. Todo mundo fala de zumbi e fala de gangazumba. A Cotirene foi a primeira liderança negra. A fundadora do Quilombo. Era ela quem dava ordem nos dois lá. Entendeu? Assim, só pra galera que tá em casa saber quem era a Cotirene. E ninguém conhece a história dela, velho. Toda vez que eu falo, assim, todo mundo fala. Todo mundo até conhece a Dandara, mas a Cotirene não. E são histórias de mulheres que precisam ser resgatadas. Outra história nessa questão da educação é Machado de Assis. Sim, exatamente. Assim, que é o cara que é falado nos nossos livros de história. Mas olha a foto lá. Você que está ouvindo a gente agora, pega o livro do teu filho e olha a foto que está lá. É de um cara branco. E Machado de Assis era negro, velho. E assim, até nisso, para contar a história, embranqueceram o cara, né? Eu acho que para fortalecer essa coisa da educação, quando eu falei da questão da educação na comunidade, é que deve haver também, é importante a gente fazer esse retorno, né? Porque o governo oficial lá, ele faz o retrocesso, né? Então, acho que é importante a gente fazer o retorno às bases do que começou, né? Que gerou uma pressão popular para a educação dentro da escola mudar. Porque a educação dentro da escola mudou, porque o movimento de educação popular, né? Cresceu um bocado. Então, assim, havia um questionamento de meninos, por exemplo, que eram formados aqui no Morro da Conceição. O Morro da Conceição tinha uma escolinha do educador popular Maria da Conceição. Então, assim, era do educador, porque o educador era quem lecionava lá, mas lecionava para crianças da comunidade. E assim, o que se falava, eles tinham uma metodologia chamada educação pela prática cultural, né? Então, assim, só se falava da cultura local, né? Então, assim, os meninos e as meninas iam crescendo com aquilo, e chegava na escola, no bairro, questionava, né? Questionava sobre folclore, questionava sobre todo esse assunto que a gente está falando aqui, eles questionavam. Então, isso foi um dos movimentos que levou a escola municipal do Morro da Conceição, chamada Padre João Barbosa, a rever a metodologia, rever os códigos, os princípios, né? Então, assim, foi um movimento muito importante que partiu da base. Então, acho que um dos caminhos é a gente voltar para essa base, a gente manter essa base e reforçá-la, né? Porque nada melhor do que a pressão popular. E aí, vocês vão tocar o que agora pra gente? Se foi Deus. Se foi Deus, né? Lembro de pegar na tua mão, sentindo a sensação de felicidade, correndo atrás de fortes emoções, caindo em tentações, sabendo andar na estrada. Será
Será que sem abelha vai ter flor? Sem o oprimido existirá o opressor, que a nossa natureza tem valor. Então cuidemos com carinho do outro. Então cuidemos com carinho do outro. Se foi Deus quem nos juntou, e tendo amor não falta nada. Se foi Deus quem nos juntou, e tendo amor não falta nada, nada. Viver na praia, indo ao mar, sorrindo ao sonhar, você meu anjo da guarda. Suas tranças lindas pairavam no ar, fotos pra recordar, mente despreparada. Será que sem abelha vai ter flor? Sem o oprimido existirá o opressor, que a nossa natureza tem valor. Então cuidemos com carinho do outro. Então cuidemos com carinho do outro. Se foi Deus quem nos juntou, e tendo amor não falta nada. Se foi Deus quem nos juntou, e tendo amor não falta nada, nada. Vai ter flor, sem o oprimido existirá o opressor, que a nossa natureza tem valor. Então cuidemos com carinho do outro. Então cuidemos com carinho do outro. Se foi Deus quem nos juntou, e tendo amor não falta nada. Se foi Deus quem nos juntou, e tendo amor não falta nada. Se foi Deus quem nos juntou, e tendo amor não falta nada. Se foi Deus quem nos juntou, e tendo amor não falta nada, nada. O Devotos levantou umas coisas aqui, fazendo debate com a gente, que mais assustador do que esse governo é a gente perceber pessoas que elegeram esse governo, né? É a gente perceber que pessoas que estão no nosso dia a dia estavam trazendo tanto preconceito, discriminação, tanta concepção troncha de vida, de amor, né? Assim, aí você pega uma ministra da Educação que fala até de Popeye, de criança, de desenho animado, que é bicha ou não é bicha, né? Que é gay ou não é gay, né? Assim, e toda discussão que se faz é em nome de Deus, né? É, exato. Aí eu fico perguntando, que Deus é esse que exclui, que tem preconceito, que causa exclusão? Contraditório demais, né? É totalmente contraditório. Ele
O mesmo Cristo que disse amai-vos uns aos outros, ele não disse escolha quem amar, não. Ele disse amai-vos uns aos outros. Essa parte parece que boa parte das pessoas esqueceu, né? Porque para amar uns aos outros tu tem que amar todo mundo, pô. Homens, mulheres, com seja que opção sexual elas fizeram, com que cor da pele for. Assim, é impressionante como a gente está vivendo preconceitos básicos que a gente lutou contra há décadas atrás, e hoje a gente está com isso de volta, né? Agora, Adilon, vou te dizer uma coisa, eu confesso que eu não me espantei, na verdade, com a vitória de Bolsonaro, não, velho. Não foi para mim uma surpresa, não, porque eu vou dizer, a gente tem um guia eleitoral cotidiano, e você olha esses programas policiais, cara, eu acho que isso aí, pra mim, foi o maior cabo eleitoral dele, sabe? Porque o que eu via de gente assistindo e reproduzindo as mesmas falas, as coisas, o preconceito tá todo ali. Você vê que a população LGBT ali é colocada como uma chacota. Sempre a população negra que tá se expondo ali. Dificilmente você vai ver um cara, né? Até isso que a gente tava conversando antes também, o próprio abordagem da polícia. É um programa policial, né? Que tem essa muito definido, esse machismo, esse racismo muito nítido, e é uma audiência assim no Brasil todo, entendeu? Então isso para mim foi o que mais motivou, e assim, esse sentimento, ele pegou esse discurso fácil, assim, de dizer, bandido bom é bandido morto e tal, é assim mesmo e tal, e ele teve coragem de falar, né, em público, que até então existia meio que uma encenação política, né? Porque os políticos não tinham coragem de se assumir enquanto direita. Ele disse, eu sou direita mesmo, extrema direita, e foda-se. Então, assim, eu não me espantei, porque quando eu via, assim, a influência, eu disse, meu irmão, o cara que falar isso aí, ele vai ter voto pra caramba, porque a televisão tá todo dia ensinando isso aí e reproduzindo a questão das drogas mesmo, o preconceito com a maconha, né? Com o usuário de drogas, ele é muito nítido como isso aí foi fortalecido mais ainda, né? Até agora vai ter o STF, ia ter a votação pré-descriminalização, já caiu, e talvez caia mesmo. Não é só a questão do direito individual, é a questão do genocídio da população negra, porque quem é preso, quem é assassinado é a população preta, né? Todo mundo fuma, né? Dizia MC Reino, todo mundo fuma, mas, assim, quem é preso são os pretos, né? Quem é assassinado cotidianamente são... a cada 10 minutos morre um jovem preto. E a gente, assim, tem muita coisa para discutir, lógico, tem várias discussões institucionais que são importantes, mas a defesa da vida, eu acho que é uma pauta que a gente deveria levar mais a sério. A gente não leva, assim. A gente for ver quantas pessoas estão morrendo por dia no Brasil, por minuto, e a gente vê como é que a gente resolve isso. Ninguém quer resolver. É verdade. E esse pacote antiviolência aí do Moro é um pacote totalmente fora, né, dessa concepção. Da tendência mundial, né? Exatamente. Né, de você... ele vem com entre aspas, um discurso, né, de defender a vida, que na verdade ele não defende absolutamente nada. Absolutamente nada. Ele é o contrário, na verdade. Né? E aí se consolida dentro de um projeto, né, que eu sou bastante eu estou bastante temeroso, confesso a vocês, né, do futuro, entendeu? Porque eu vejo a coisa crescendo dentro de uma bola de neve absurda. Assim como o Jorge falou que não estranha, né, a vitória do Cabo aí, tem algumas coisas também que já vinha acontecendo, né, que potencializaram isso, né, coisa assim que que às vezes passa desapercebido, né, e que, por exemplo, a televisão é um mecanismo, né, de incentivar determinadas coisas, né. Então, assim, eu sempre fui muito preocupado com isso e, assim, tentei estar sempre, né, atento com meus filhos em relação a, por exemplo, muito filme, a semana inteira, se tem filme na televisão, digamos que 80% dos filmes é violência, né? Então, assim, daí já banaliza, né? E vocês tocaram em assuntos aqui bem sérios, assim, acho que infelizmente nos governos de esquerda que a gente teve, não teve esse enfrentamento da mídia, né? Não. Você ter programas policialescos, né, de violência,
em horário que criança está assistindo TV é de um absurdo inaceitável. Mas aí eu queria puxar queria ver de vocês aí, o que é que vocês estão fazendo de novo? A gente tocou essa última agora, é do CD novo, né? Desse CD novo. A gente tá em processo de mixagem, a gente fez tá em captação, na verdade. A gente fez a pré-produção, né? Quem pré-produziu o CD foi Bactéria, com Deco do trombone. E aí a gente, depois da pré-produção, a gente passou alguns meses, algumas semanas trabalhando música por música, e recentemente a gente fez a captação, né, geral da banda, e falta agora os overdubs, né, colocar voz, colocar aí, a gente tá fazendo lá em Buguinha. Vamos ouvir o que aí de vocês diz aí? Se sai. Manda aí. Se sai a música, não é pra você sair, né? Que aí o pavio é curto, seu tempo não é muito, você pode se perder. Cuide da sua mente, o infortúnio, não se deixe confuso, você pode se perder. Se sai que aí o pavio é curto, seu tempo não é muito, você pode se perder. Cuide da sua mente, o infortúnio, não se deixe confuso, você pode se perder. Chega, não chora, me abraça e não vai embora. Chega, não chora, me abraça e não vai embora. Aí o pavio é curto, seu tempo não é muito, você pode se perder. Cuide da sua mente, o infortúnio, não se deixe confuso, você pode se perder. Chega, não chora, me abraça e não vai embora. Chega, não chora, me abraça e não vai embora. Tantas palavras, mas é tão difícil nesse tempo ouvir uma palavra de paz. Tua boca, quero ouvir, ponto, paz. Palavra. É tanta palavra, mais, tantas palavras, mas é tão difícil nesse tempo ouvir palavra de paz. Tua boca, faz, tua boca, faz. Chega mais, chega. Não chora, me abraça e não vai embora. Chega, não chora, me abraça e não vai embora.
Mas vamos lá, eu queria agradecer a presença de vocês aqui na Rádio Paulo Freire, né? E dizer que o espaço está aberto, viu? Essa foi a primeira vez, mas sempre que vocês quiserem divulgar o trabalho, é só chegar aqui que a gente vai abrir as portas do programa. Você ouviu Papos e Beats. Um programa sem meias palavras. Próxima semana tem mais. ZYI 775, AM 820 kHz. Rádio Universitária Paulo Freire.